Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para o encontro nesse ambiente aberto, porque como você que está sempre aqui no nosso portal já sabe, eu estou circulando porque neste ano aí a gente vai ter muitas batalhas e eu estou conversando com as pessoas, estou me informando sobre o que elas estão pensando da realidade brasileira, o que elas estão pensando desse processo político, processo eleitoral aqui no nosso país. E hoje, basicamente, eu quero fazer aqui uma análise com vocês de duas coisas que aconteceram nessa noite de quinta-feira. Uma foi a entrevista que o presidente Lula deu para o canal do Vilela, o Inteligência Limitada, ao mesmo tempo que Flávio Bolsonaro estava fazendo a sua transmissão também, a sua conversa com as pessoas que seguem esse mundo paralelo da extrema-direita bolsonarista. E já para começar o nosso papo, é importante a gente ver o número de pessoas que assistiram um e assistiram o outro. Se você der uma checada agora lá no site do Inteligência Limitada, você vai ver que as pessoas que assistiram a live do presidente Lula são mais de 555 mil pessoas até esse instante que eu estou falando com você. Do outro lado, o Flávio Bolsonaro teve 174 mil pessoas que assistiram. Então, olha, fazia muito tempo que eu não vi uma goleada tão grande de uma apresentação de alguém progressista, no caso o presidente da República, contra alguém da extrema-direita, no caso o candidato da extrema-direita, o senhor Flávio Bolsonaro. Então, esses números são muito alvissareiros e eles confirmam aquilo que você já me viu falar várias vezes aqui no nosso Portal do José. Como é importante a presença do presidente Lula em rede social. Gente, a entrevista foi muito interessante, foi espetacular porque para nós que conhecemos a trajetória do presidente Lula, muitas coisas poderiam soar como coisas já conhecidas, né? Repetitivas. Mas não foi isso que aconteceu. O Vilela ele teve um mérito muito interessante ali, porque ele se comportou na entrevista como alguém que desconhecia tanto aspectos da história do nosso país, a trajetória do Lula, como alguns fatos também que nós já conhecíamos. Então, quando ele pergunta para o Lula assim, de uma forma muito coloquial, muito tranquila, detalhe que o Lula não estava nunca olhando para a câmera, o Lula estava conversando com ele. Então o papo fluiu e o Lula colocou informações ali muito interessantes. O Lula ele transpareceu para as pessoas que estavam assistindo uma humanidade impressionante, inclusive falando dos seus próprios defeitos, dos seus próprios medos, como uma pessoa comum. Foi um negócio muito interessante, gente. Olha que eu estou acostumado a ver entrevistas de políticos, entrevistas do presidente Lula, e eu, mesmo assim, a entrevista me pareceu muito positiva, muito agradável. Depois o Lula entrou em alguns assuntos políticos, né? E pôde esclarecer muitas coisas. Gente, foi muito interessante. O Lula contou particularidades lá, como eu achei muito engraçada. Ele dizendo que quando ele foi preso numa dessas greves no ABC, ele ficou com mais 13 amigos lá dentro da cadeia, né? E como era uma prisão política de líderes sindicais, os mais politizados ali entenderam que era o caso de fazer uma greve de fome para chamar atenção, para causar um impacto, né? E o Lula, puxa vida, greve de fome? E aí ele, puxa vida, não é muito legal esse troço de greve de fome porque eu sou contra maltratar o próprio corpo, né? E aí lá pelas tantas aconteceu o seguinte, iniciaram a greve de fome, ele foi para a greve de fome também, meio sem convicção, né? Um pouco contrariado, mas solidário ali com os amigos, mas ele falou que tinha levado, quando ele foi preso, ele tinha colocado na fronha do travesseiro que ele estava usando lá na cadeia, algumas balinhas, né? Algumas balinhas, eu não lembro se foi bala Juquinha, uma dessas balinhas, enfim. E ele estava com a fome desgraçada. E aí quando chegou de noite, ele pegou sorrateiramente, isso o Lula contando, né? Ele pegou sorrateiramente para comer a balinha. Quando ele foi desembrulhar, fez aquele barulhinho da embalagem. E os amigos acordaram com aquilo, tomaram as balas do Lula e jogaram na privada. Lá se foi. A greve de fome do Lula ali ficou mantida compulsoriamente.
Então achei muito interessante ter falado isso, mas alguns pontos marcantes dessa entrevista também foram salientados por algumas pessoas. O ponto principal foi quando ele foi perguntado pelo Vilela sobre o Lulinha. E o assunto foi muito quente, porque o ministro Mendonça, nessa manobra esquisitíssima, autorizou a Polícia Federal a investigar, a dar seguimento à investigação contra o Lulinha, que é uma coisa que não tem nada a ver com os aposentados do INSS. Tem a ver com uma história em que Lulinha teria viajado com o careca do INSS para visitar uma fábrica em Portugal que se especializou em fazer os princípios ativos lá do canabiol, para tratar pessoas que têm várias enfermidades, enfim, doenças que são tratadas com esse produto, né? E isso acabou não dando certo, não teve compra pública com isso. Então é nesse campo aí que o Mendonça autorizou. Claro que isso aí está dando muito alarde, mas o que chamou a atenção foi a postura do presidente Lula, que falou de uma forma muito contundente, ele dizendo, olha, se tiver alguma coisa errada, tem que ir para cima, tem que apurar, porque ele transmitiu muita sinceridade quando ele diz, olha, o meu filho sabe o que foi eu em casa com 5 filhos, vendo as pessoas chamarem a gente de ladrões o tempo todo, acusando. Então, eu não admito. E tem outra, se for condenado, vai ter que vir para o Brasil para se apresentar e sim, para responder e tal. Então, gente, foi um negócio muito interessante. E até para as pessoas que não são petistas, não são de esquerda, não são progressistas, assim, pessoas até que são bolsonaristas, pessoas de direita, dedicaram um tempo ali para assistir essa entrevista, essas pessoas, olha, algumas vão ficar baqueadas, algumas vão fazer o L no final dessa história política aqui, eleitoral aqui no nosso país. E aí, no final, Lula falou de coisas muito importantes, ele falou inclusive de uma plataforma que é minha plataforma, como pré-candidato e agora daqui a pouquinho candidato, né? Aliás, quero já dizer para vocês em primeira mão que dia 17 de agosto, dia 16 de agosto começa o período de campanha eleitoral. E no dia 17 de agosto, que cai numa segunda-feira, eu estarei lançando a minha candidatura na Associação Brasileira de Imprensa, gente, às 19 horas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa bacana. Foi um convite que eu recebi para poder fazer ali e tem um significado histórico muito legal, um significado político muito bacana. Enfim, então já fica avisado aí para vocês do Rio de Janeiro, você que está de fora, vier passar um fim de semana no Rio, pode ir lá no dia 17 na BEI para a gente dar um abraço ali, a gente se abraçar nessa cerimônia, né? Eu acho que vai ter muita gente bacana lá também, mas a gente vai voltar a falar nisso, né? E o Lula então falou de duas coisas muito importantes. Primeiro, que ele quer abraçar uma campanha para introduzir no Brasil a escola em tempo integral, para que todas as escolas, no máximo em 10 anos, estejam com essa formatação. Ele falou muito sobre isso, a importância da educação, da ciência e da tecnologia. Vejam só a diferença com esse troço macabro que a gente teve aqui, chamado bolsonarismo, né? E falou também de programas para a terceira idade, comentando que é importante se ter um programa no Brasil para abraçar as pessoas que estão na velhice, que estão de alguma forma desamparadas, enfim, ele dissertou sobre isso e eu achei muito bacana isso, achei que vai ter uma boa receptividade. E do lado de lá, assistindo o Flávio Bolsonaro, gente, depois eu fui assistir, né? Tive que assistir. Gente, que coisa deprimente. É deprimente ver uma figura sem carisma, sem verdade, sem conteúdo, um mentiroso, um estelionatário, tudo isso o senhor Flávio Bolsonaro é. Mais uma vez, contando uma série de mentiras, sempre fazendo um ataque. Ele não é à toa que ele mudou de marqueteiro 3 vezes, né? Porque, gente, o barulho aí o vento deve estar atrapalhando um pouquinho, mas vamos seguir aqui. É impressionante, por isso trocou de marqueteiro 3 vezes, porque não tem uma verdade, ele não tem um discurso. Então o que acontece? O que ele fala é aquilo que as pesquisas qualitativas estão dizendo para ele que é para ele falar. Olha, fala disso aqui, a população está dizendo que o problema é segurança, está com medo, aí o cara fala do medo. A população está falando isso, fala isso. Então o cara não tem a menor essência e ele quer imitar o pai dele nas suas bizarrices, mas aí fica um negócio fake, porque o Bolsonaro era um bizarro autêntico, né?
O Bolsonaro era um apedeuta, ou seja, um ignorante profundo, autêntico, ele não precisava imitar que era ignorante. Agora o Flávio Bolsonaro fica querendo imitar que o pai é ignorante. Aí fica uma coisa, imitando o pai ignorante, querendo transparecer que é ignorante, nós sabemos que ele é muito esperto, ele é muito bandido, né? Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem sempre que frisar isso aqui também, né? Enfim, então aí o Flávio Bolsonaro naquela história toda, e para finalizar o contraponto dessa... O pessoal do bolsonarismo não está nem aguentando ver o Flávio Bolsonaro, né? Porque não passa credibilidade alguma. E não tem proposta de nada também. E no final, ele lança a sua vaquinha para arrecadar recursos, né? A vaquinha não, né? A rachadinha nacional, que é a especialidade dele. Gente, o PL é o partido que mais tem dinheiro para fazer campanha para presidente da República. Vocês acham que o Flávio Bolsonaro precisava fazer vaquinha para arrecadar? Eu fui até certificar. A vaquinha que ele está lançando também é certificada pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque só faltava ele fazer uma vaquinha para botar dinheiro no bolso, né? A nossa vaquinha aqui também é uma vaquinha certificada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, ambas são auditáveis, só que tem um negócio, né? Se você entrar na vaquinha do Portal do José, que está lá no Eu Apoio, no site Eu Apoio, você vai ver quantas pessoas estão fazendo a doação, tem o nome das pessoas que estão fazendo a doação ali, e aí isso me permite eu ter contato com essas pessoas que estão apoiando a nossa campanha, e você tem o quantitativo, quanto nós estamos arrecadando. E aí gosto de frisar, isso não é uma grana que o pré-candidato ou candidato vai poder utilizar para fazer compra de utensílios, de bens materiais, não, é para usar para a campanha. Agora, você consegue ver isso nas nossas pré-campanhas ou campanhas. Agora, do Flávio Bolsonaro, não. Você não sabe quanto é que a criatura está arrecadando. Ou seja, não é nem uma vaquinha, é uma rachadinha nacional, né? Com essa penumbra da gente não estar sabendo quanto é que a criatura está arrecadando. Lembrando que o PL está com mais de 800 milhões para gastar para a campanha presidencial, né? Gente, eu estou aqui num ambiente aqui que tem os caminhões, e aí vamos fazer a ré aqui, toca esse barulhinho aí, né? Mas eu acho que está passando aí. Bom, mas em linhas gerais era isso que eu queria conversar com vocês, que das duas lives, a do presidente Lula foi 3 vezes superior em audiência, isso é uma coisa fantástica, e eu acho que o presidente ele deve repetir isso também todas as quintas-feiras, ou em algum dia das semanas, ou fazer isso mais vezes, porque isso vai fazer toda a diferença nesse processo eleitoral. Porque não será um processo eleitoral tranquilo, nós vamos ter, e já estamos tendo as intervenções das Big Techs, muito dinheiro, e sobretudo a cara de pau, o cinismo e a vigarice dessa gente da extrema-direita. Olho nessas criaturas. Eu acho que, além dessa proposta da escola em tempo integral e de se cuidar de idosos, o presidente da República ele tem que abraçar e tem que convocar todas as pessoas para votarem em candidatos ao Senado e à Câmara, e a governos e assembleias legislativas, os candidatos que se apresentarem favoráveis ao fim da jornada 6x1. Isso vai fazer toda a diferença. Bom, mas a gente vai falar sobre isso no nosso próximo papo. Espero que você tenha gostado do nosso papo um pouco mais descontraído hoje, mas a gente volta mais tarde, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Se você não está inscrito, se inscreva. E o link aí da nossa vaquinha está no primeiro comentário do nosso portal, tá bom? Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!